presidente do Laboratório de Inovação, do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento na Tecnologia da Globo. E o nosso trabalho é conectar tecnologias emergentes a grandes ideias criativas, e daí criar novos projetos para a Globo, né? E, por falar em tecnologias emergentes, hoje a gente vive um cenário de dezenas de novas tecnologias que aparecem, né? A gente tem desde impressão 3D, blockchain, realidade virtual, carros autônomos, enfim, é uma infinidade de coisas que a gente fica olhando, fica de olho, e essas coisas são potenciais inovações em tecnologia, mas a gente não pode negar que, vou dizer, no último ano, nos últimos 2 anos, os assuntos ligados à inteligência artificial, a Big Data, Analytics e tudo que está em torno disso ganhou aí o foco, né, da mídia, das empresas, todo mundo querendo fazer uma coisa incrível, a transformação digital muito apoiada. Nós somos impactados o tempo todo por algoritmos que estão aí nos aplicativos, nas redes sociais, e hoje todo mundo quer trabalhar com isso, todo mundo quer se transformar e criar novos modelos de negócio e novos produtos usando essas tecnologias, né? Quando a gente fala em Big Data, a gente está falando em números que vão crescendo, né? Seja volume cada vez maior de dados. Hoje a gente tem cada vez mais dispositivos que coletam dados, setor de saúde, sensores, a internet das coisas, enfim, a tecnologia vai avançando e criando coisas que cada vez geram um maior volume de dados. Ao mesmo tempo que esse maior volume, que cada vez mais dados aparecem, a maior velocidade com que esses dados também são gerados também é um fenômeno. A gente tem aí, ao lado das tecnologias novas, também tem a evolução da conectividade. Todo mundo hoje usa 4G, as redes 5G já estão chegando, e a velocidade cada vez maior com que esses dados estão chegando, né? E, naturalmente, com essa gama maior de dispositivos, sensores e coisas que geram dados, a gente vai tendo uma maior variedade de dados também, né? Então, a gente precisa, do ponto de vista de arquitetura, a gente viu algumas palestras sobre arquitetura aqui, criar arquiteturas que consigam tratar essa variedade enorme de dados dentro de um ecossistema de tecnologia. E, hoje, toda empresa quer ser data-driven, né? Ou seja, a gente tem que começar a tomar decisões a partir de dados e não mais tomar decisões a partir de intuição, de experiência e de opinião. Hoje, cada vez mais, a gente tem que usar, as empresas querem usar os dados para a tomada de decisão. Dentro da indústria de mídia, que é onde a gente situa, onde a gente pode aplicar esses dados, né? A gente ouviu algumas palestras aqui sobre usar dados para ofertar produtos, a gente usa os dados para entender o nosso cliente cada vez melhor, mas que tal também a gente usar dados para contar histórias, né? Nós, como produtores de conteúdo, acho que essa é uma aplicação muito interessante, muito divertida para quem está fazendo inovação, que é como usar dados para contar histórias. E, por falar em contar histórias, eu trouxe aqui 2 histórias sobre aplicações criativas usando dados. A primeira história fala sobre opinião. Desde o tempo da boa e velha TV analógica, a gente produz conteúdo, esse conteúdo atinge milhões de pessoas, atinge as casas, as famílias, e as pessoas comentam sobre esse conteúdo, né? O conteúdo gera opinião, a opinião fica nas rodas de conversa, nos papos entre amigos, todo mundo comenta o que passou ontem, aquele assunto que repercutiu. Então, a gente sempre teve uma opinião muito forte em relação aos conteúdos, e as empresas produtoras de conteúdo, elas modificam, elas moldam o conteúdo pautado na opinião das pessoas, né? E aí chegou a era digital. Com a era digital, a gente passou a ser capaz de não só entender as pessoas, que era o que a gente fazia antes, enfim, entender o conjunto de pessoas, mas a gente passou a ser capaz de entender o indivíduo ou um conjunto de indivíduos, né? E poder, por exemplo, recomendar produtos para um indivíduo específico. Todos nós somos impactados por plataformas que sugerem conteúdo para você, ou para um grupo de pessoas similares a você. Mas tem uma coisa bem interessante, que, apesar de nós termos ainda, o entendimento do indivíduo ou do grupo, ou de um grupo de indivíduos, esses indivíduos continuam tendo opinião. E essa opinião, ela aparece principalmente nas redes sociais, onde as pessoas comentam, as pessoas assistem a uma programação de televisão, comentando nas redes sociais o tempo todo e em tempo real. E daí surge a ideia, que tal se nós usássemos a opinião para recomendar conteúdos? Bom, a todo momento, os nossos telespectadores fazem comentários sobre os nossos produtos nas redes sociais, né? Durante uma novela, um futebol ou o noticiário.
A todo momento as pessoas estão assistindo e gerando comentários, né, nas redes sociais, no WhatsApp, no Twitter, em todo lugar. E se a gente conseguisse entender o que as pessoas estão falando nessas mensagens e a gente usar essa informação para recomendar os conteúdos que têm a maior repercussão? Daí surgiu a ideia dos mais falados, os vídeos mais falados. E como que isso funciona? Primeiro, a gente usa NLP, que é processamento de linguagem natural, para processar as mensagens que chegam das redes sociais. Em seguida, essas mensagens são conectadas ao vídeo que tem a descrição mais similar, ou seja, a gente detecta na mensagem qual é a distância, qual é a similaridade entre essa mensagem postada, essa opinião de um telespectador, e a descrição do vídeo no nosso catálogo de vídeos. E, em seguida, os vídeos são pontuados de acordo com o número de mensagens associadas. Isso gera um ranking, né, onde a gente tem os vídeos que mais recebem mensagens, são os vídeos que mais ganham pontos, e se a gente ordenar esses vídeos, considerando a maior repercussão, né, o maior número de mensagens conectadas, a gente tem um trilho de recomendação que considera a repercussão de fato daquele assunto, enfim, daquele fato, assunto, é o que está acontecendo. Esse trilho existe no Globoplay hoje. No aplicativo vocês podem ver, existe um trilho que chama Os Mais Falados, e aqui mostra um gráfico da eficácia desse trilho em relação ao algoritmo mais tradicional, como os mais vistos, né, em que, em alguns momentos, a gente atinge 46%, 50% de mais video views, um aumento um ganho de performance em video views da ordem de 46%, 50%. Na nossa opinião, um dos fatores fundamentais para que isso aconteça, para que esse ganho aconteça, é a velocidade com que essa recomendação acontece, né? Os trilhos mais vistos demoram muito a atingir um número considerável de visualizações para que eles atinjam a posição maior no ranking, né? Ao passo que, como as pessoas comentam nas redes sociais em tempo real, esse número aparece quase que instantaneamente. Então, minutos depois de um assunto, de acontecer um assunto que gera repercussão, essas mensagens são conectadas ao vídeo, esse vídeo ganha ranking rapidamente ele aparece como recomendação, e acaba sendo uma recomendação que tem um frescor assim, de um assunto muito recente e que está agora acontecendo. A segunda história que eu trago é como usar dados para contar histórias. Se a gente fizer tentar colocar uma metodologia para ir dos dados até a história, um dos caminhos é esse, né? A gente tem dados brutos, desses dados brutos a gente cria análise, onde a gente vai tentar enxergar o que está por trás desses dados. Ao a gente criar análise, a gente tem insights, ou seja, o que há de interessante por trás desses dados, né? O que aconteceu de relevante, quais são as informações importantes que estão por trás desses dados. E se a gente pegar esses insights, muitos desses insights se convertem em boas histórias, né? Essa parte central a gente chama de análise exploratória de dados, né? Nós pegamos os dados e ficamos tentando tirar informação dali, e dessa informação certamente surgirão boas histórias. Aí eu trouxe aqui um exemplo de futebol, que é um assunto bem interessante aqui para o brasileiro, principalmente. É um assunto que tem muitos dados, né? As partidas de futebol geram uma quantidade de dados muito grande. E eu trouxe um exemplo que mostra como que a gente pode, dos dados, chegar até uma história. Vamos usar como exemplo o Botafogo. Ao longo de certa edição do campeonato, a gente tinha os dados brutos das rodadas e do número de finalizações do Botafogo ao longo dessas rodadas. Se a gente plotar um gráfico visualizando essa informação, ou seja, o número de finalizações ao longo dessas rodadas, a gente claramente, visualmente percebe que na rodada número 10, a gente teve um número completamente fora da curva, ou seja, um número que ressaltou, é um outlier. Desse outlier, a gente tira um insight, ou seja, a rodada 10 teve um número de finalizações bastante fora do seu padrão. Se a gente cruzar essa informação com outras informações, como o placar do jogo, o que aconteceu ao longo da partida, que outras informações interessantes tem dessa rodada, desse jogo especificamente, que pode se somar a esse insight e daí gerar uma história. Se a gente considerar isso, juntar toda essa informação, a gente chegaria numa história em texto mais ou menos assim, né? Que fala que na rodada 10, o Botafogo perdeu em casa para o Avaí, que fez 2-0 com apenas 16 minutos de jogo. E o restante da partida foi marcado pelo Botafogo tentando atacar, pressionando a todo momento,
Isso fez gerar um número de finalizações muito fora do normal. Foi uma partida marcada pela pressão absurda do Botafogo em cima do time adversário. Quando a gente vê toda essa cadeia e o texto gerado, surge a seguinte questão. E se a gente usar a Data Science para tirar essas estatísticas, para extrair esses dados, tirar estatísticas, tirar os insights, detectar esses insights, pontos fora da curva, conectar com outras informações, e a gente usar geração de linguagem natural para tentar criar um texto automático ou um texto semi-automático que possa apoiar um editor na hora de escrever uma matéria ou postar esse conteúdo na internet. E daí a gente conectou essa ideia ao blog Numerólogos, que é uma turma da Globo.com que abraçou, do Globoesporte.com, que abraçou essa ideia. Esse blog ele começou a ser produzido de forma semi-automática em março do ano passado, e os textos que fazem um resumo da rodada são todos gerados por NLG. O sistema gera não só os textos, mas também gera bastante infográfico, coletânea de números, e é um processo que a gente foi aprendendo também na construção desse projeto, dessa iniciativa, de como criar textos que tenham a cara, que tenham o jeito, a narrativa de um editor de dados esportivos, de uma pessoa que redige matérias voltadas para futebol, que tem um estilo, uma narrativa bastante específica. Nesse ano, a gente está trabalhando numa evolução desse projeto, que seria a versão 2.0, que seria ter esses dados em tempo real, onde a gente poderia usar painéis como esse para apoiar o comentarista, apoiar o narrador, para, durante a partida, esse sistema detectar insights, detectar coisas fora do padrão e ajudar como comentários para quem está transmitindo a partida. Então, esse é um dos projetos que a gente está trabalhando esse ano lá no nosso laboratório. Para terminar, eu queria deixar vocês aqui com uma frase bem interessante do Arthur Clarke, que fala sobre a era da informação. É uma frase que lembra que informação, como dados brutos, não é conhecimento, conhecimento não é sabedoria, e sabedoria não é presciência. Porém, a informação é o primeiro passo para a gente ter tudo isso, e esse caminho só é percorrido com ciência, tecnologia e criatividade. Então, gente, muito obrigado.